Chegou a hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro, psicanalista René Dentes, vai falar hoje sobre ansiedade, um dos grandes males de nossa época. Bom dia, René, bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, bom dia, nossos telespectadores. Prazer estar com vocês nessa manhã. Prazer é nosso, viu, René? René, as pessoas falam tanto de ansiedade, afinal, o que é a ansiedade? Ansiedade, a gente poderia dizer que é um processo de não fixação de um desejo, né? Como assim? Nós estamos sempre desejando muitas coisas, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo agora, né? Um mundo onde nós estamos muito conectados, não paramos por um momento só. Então, nós desejamos quase tudo, não é, Moninha? E acabamos não desejando nada. A ansiedade é quando esse desejo ele não é tão claro. A gente fixa em várias coisas ao mesmo tempo e não uma coisa apenas ou muito clara, né? Um elemento assim do mundo que vai nos guiar de uma forma mais clara. Não, a ansiedade é quando esse desejo ele fica totalmente difuso. E aí nós queremos fazer várias coisas. René, existe um nível de ansiedade que é considerado normal? Como identificar se eu estou tendo uma ansiedade exagerada? Isso é quando, de fato, nós ficamos assim, sem saber o que fazer, né? Muitas pessoas hoje têm vivido o seguinte: elas começam a fazer uma coisa, param e vão fazer outra, não finalizando processos. Quando a gente está nesse nível, Moninha, existe realmente um problema aí. De fato, a ansiedade muito acelerada leva a gente não ter tranquilidade sobre a nossa própria vida. Vamos dizer, nós não conseguimos iniciar alguma coisa, ter prazer naquela coisa, naquele ato, naquela tarefa, vamos dizer assim, finalizar e começar outra, de forma tranquila. Mesmo que tenha pressão, mesmo que tenha demanda rápida, né, daquela tarefa, para que aquela tarefa seja finalizada. Mas o fato é que quando a gente está muito ansioso, a gente não fixa o desejo em uma coisa. Temos várias. Então, ansiedade, ela está fora do controle quando a gente não consegue, mesmo colocando várias energia, um nível de energia alto em várias coisas, nós não conseguimos finalizar processos. Uhum. E aí, quando a ansiedade ela reside, né? Aquela ansiedade permanente, ela pode ser um caminho para depressão? Pode, porque quando esse desejo, né, ele não de fato assim respeitado, né, quando nós não temos assim o desejo fixo em algumas coisas bem elaboradamente, o que acontece? Nós acabamos não tendo, por mais que nós tenhamos assim colocado muita energia nas coisas, nas tarefas, essa realização dessas tarefas fica sempre incompleta. E aí, com isso, nós vamos decaindo. É como se o mundo não fosse nos preenchendo mais. Ou seja, nós fazemos muitas coisas, mas não temos a sensação de que fizemos tantas coisas assim. E aí a depressão pode vir. A ansiedade, num grau muito elevado, pode gerar sim depressão. Pois é, Renê. Por que se atribui das pessoas? A gente está vendo um mundo ansioso, o mundo está doente. E aí, passando pela pandemia, então, né? Nem me fala. A que você atribui as pessoas estarem cada vez mais ansiosas? Além de, vamos colocar assim, abrir janela e não fechar, né? Começa, não termina, começa, não termina. Além disso, qual outro fator que você atribui? Eu vejo que as pessoas estão muito conectadas, né? Elas estão sabendo de tudo o tempo todo, da vida das outras pessoas e, de certa maneira, isso traz uma afetação enorme, né? Essa ideia de que nós achamos que a nossa vida está ruim porque é do outro que nós ficamos sabendo está melhor, é péssima. É realmente alguma coisa que está afetando muito o ser humano hoje.
Além disso, também, nós estamos, assim, muito, de certa maneira, nós nos cobramos muito, né? O mundo hoje tem uma dificuldade de lidar com limites, com vulnerabilidades, com falhas, né? A gente sempre acha que tem que estar num alto nível, né? Num alto desempenho sempre. E, de fato, isso também traz um efeito colateral muito devastador. Quer dizer, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, né? Ao invés de focar nas coisas que nós fizemos muitas coisas e tal, e de repente isso seria já o suficiente, nós focamos nas falhas. Né? É aquela história, né, Moninha? É comumente que muitos falam, né? Você pode ver o copo cheio ou vazio, né? É o Uhum. mesmo copo, né? Então, nesse Verdade. sentido, esse é o problema. O mundo hoje está passando por esses desafios, né? É interessante que quando você fala das redes sociais, né, e as pessoas se comparam. Você acha, Renê, é aquela história da grama do vizinho sempre é mais verde? Quando eu entro num esquema de comparação, de comparar a minha vida, eu sempre vou me colocar abaixo da outra pessoa? Em geral, sim. Você coisas, né? Mas ele, em geral, acha que aquilo que está sendo passado, né, pelo outro, a imagem, e a gente tem que lembrar sempre que é uma imagem, não necessariamente é o real, é melhor, né? É melhor do que o que nós temos. Nós sempre achamos que estamos faltantes, né? Em alguns aspectos, e a comparação é muito forte. Isso, às vezes, até, Moninha, acontece nas próprias famílias. Uhum. Não é raro eu escutar pessoas dizendo na clínica psicanalítica de que os seus próprios pais estão comparando com os filhos dos outros. Isso é muito ruim, né? Como se os filhos dos outros fossem perfeitos e eles mesmos não fossem. Uhum. Os pais até tentam fazer isso como uma fórmula de incentivo, de estímulo para que o filho melhore, mas não é bom, definitivamente não é bom, porque fica parecendo que aquela outra pessoa é sempre perfeita e ele é sempre imperfeito. Isso Uhum. traz, ao contrário, um efeito muito negativo para aquela pessoa, em certo Verdade. sentido, né? Verdade, porque ao invés de dar um tiro no pé, né, Renê? Ao invés de incentivar, a gente está colocando os meninos para baixo, né? Exatamente, exatamente. De fato, nós estamos assim cobrando, e a cobrança excessiva, o ser humano não dá conta, nem sempre, né? A gente precisa entender que o ser humano é muito assim singular, né? Cada um tem a sua dinâmica própria de motivação psíquica, dinâmica para lidar com as situações do mundo. Uhum. E os filhos também, né? Assim como os colaboradores de uma empresa também. Ou Uhum. seja, é preciso entender que cada um tem as suas fraquezas, Cada um é um, né, Renê? o seu grau de motivação. Oi, exatamente, seu grau de motivação, né? E como que pode resgatar cada um. E isso que é muito importante da gente entender. Então, é claro que a gente tem que motivar as pessoas, buscar o melhor delas, propiciar ambientes para isso, mas cada um tem um jeito disso, né? Então, esse olhar bem atento ao ser humano é mais do que nunca, Moninha, importantíssimo. Renê, era das telas, né? Qual a influência? As pessoas levantam de manhã, antes de espreguiçar, antes de respirar, já pega o celular para ver as notícias, para ver os WhatsApp, para ver tudo. Qual a influência das telas virtuais para tornar a pessoa ainda mais ansiosa? Então, Moninha, eu responderia isso até dando o exemplo da clínica, mais uma vez, e das crianças, né? E até de adolescentes. Eu cada vez mais escuto na clínica que esses adolescentes e crianças, eles preferem amigos virtuais do que amigos reais. Isso é grave, é um sintoma da nossa época, né? Muitos adultos também estão assim. Por quê? Porque, de fato, se deparar com o outro real não é alguma coisa fácil, né? Apesar disso, é muito bom, né? Nós temos conflitos, mas nós temos também
elementos aí de motivação, né? Elementos bons do mundo, quando nós temos contato com o real, né? Com outras pessoas. O virtual, ao contrário, ele não traz tantas afetações, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, o amigo virtual é mais fácil, porque se eu tiver um conflito com ele, eu simplesmente tiro das minhas redes sociais, eu apago, né? Uhum. O real, você não pode fazer isso, nem sempre, né? É. Então, quer dizer, seja ele está ali na sua convivência, não tem muito jeito. Agora, o amigo virtual é possível. Então, as pessoas estão indo num caminho mais fácil, sabe? O ser humano, ele tem esse problema, né? Quando ele se depara com um desafio, muitas vezes ele recua e escolhe o caminho mais fácil. Ele sai pela tangente, como se falava antigamente, né? Ou seja, ele, na verdade, só que ele tenta sair dos problemas. Só que, no fundo, isso não é bom, né? Porque a gente precisa lidar com os conflitos também, né? E dos conflitos podem surgir coisas boas, né? Apaziguadas, relações que estão agora resolvidas ou melhor elaboradas, né? Então, é muito importante isso. Os jovens estão assim, eles estão muito voltados a situações virtuais. E isso é ruim porque o mundo não é virtual, o mundo é real. Uhum. Renê, e o fato também dos jovens, principalmente, preferirem os amigos virtuais, não trabalha em nós as virtudes, os problemas, porque é a gente convivendo é que a gente vai crescer emocionalmente, espiritualmente, saber lidar com os problemas e as soluções, né? Exatamente, exatamente. As virtudes, o tema das virtudes é muito importante hoje, não é, Moninha? Porque o mundo atual, ele vive uma grande quebra de valores, um grande relativismo de tudo, né? E às vezes nós esquecemos que existe um caminho que é mais humano do que outros, né? E a gente precisa se fixar nisso, né? No fundo, quando a gente recua, tem medo, quando a gente não encara os desafios e os problemas de frente, nós acabamos encontrando caminhos, soluções que são irreais, Uhum, soluções tão virtuais quanto o mundo hoje. uhum. Então, isso é muito ruim. Veja, por exemplo, eu também tenho escutado de muitos líderes de empresas, de organizações, dizendo assim: poxa, eu não consigo trabalhar com pessoas hoje jovens, porque eles são frágeis, quando a gente cobra, eles querem sair do trabalho, ou então eles se desmancham. De fato, isso acontece. Isso não é bom também. É Uhum, claro que a gente precisa lidar com as fragilidades das pessoas. uhum. Mas nós temos direito de ser frágeis? Claro que temos. Temos direito de ser vulneráveis? Claro, o ser humano é assim. Mas nós precisamos também tirar da nossa vulnerabilidade algumas lições e crescer com elas, né? Uhum. Não podemos ficar sempre embaixo. Podemos sim superar desafios, né? E o jovem tem que entender isso. Só que ele não vai superar desafio sempre se escondendo. É preciso entrar no mundo e ver o que o mundo é de fato, né? É isso que está faltando hoje em muitas situações. Uhum. Renê, uma última pergunta. Qual o impacto? Porque o mundo tecnológico, ele vai com a transformação muito rápida, né? E qual o impacto dessa rapidez de transformação tecnológica nos nossos relacionamentos? Então, realmente os relacionamentos eles estão cada vez mais fluidos e mais frágeis, né? Porque nós nos afetamos muito por eles, mas nós esquecemos de ver algo além daquela afetação, né? Uhum, Um relacionamento, eu costumo dizer que não é, seja entre amigos, seja um relacionamento afetivo ou entre pais e filhos, não é algo de um instante, é algo construído, né? E que deve, então, superar situações de afetações e de simples afetos, ou seja, afetos frágeis, iniciais ou momentâneos, né? Deve ser algo mais duradouro, mais profundo, mais humano, né? De fato, nós estamos vivendo essa era aí de uma de uma fragilidade, de uma efemeridade muito forte. Isso não é bom, uma era líquida. é.
líquida, né? Nada é sólido, nada é firme, nada tem fundamento. Ô, peleja, meu Deus do céu. Tem que aprender a lidar com isso também, né, Renê? Exatamente, com certeza. Mas o ser humano pode superar, né? Eu Verdade. sou otimista. Eu acho que apesar de todos os problemas, nós podemos superar e encontrar sempre um horizonte humano. Verdade. Renê, as suas considerações finais. Então, Moninha, telespectadores, eu acho que realmente nós estamos em um momento difícil, um momento de muitos desafios. Muitas vezes parecemos que estamos perdidos, né? Mas podemos, com reflexão, com alteridade, com um olhar atento ao ser humano, encontrar caminhos, caminhos bons, caminhos sólidos, caminhos verdadeiramente mais humanizados. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. Amém, Renê. Lembrando, gente, as redes sociais do Renê, @Dentes, Renê, Dentes com Z, tá aqui na tela. E também temos o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada a sua participação aqui. Deus te abençoe. Obrigado, amém. Boa semana a todos.